Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 5, dos versículos 27 ao 30. E aqui Jesus, ainda no seu ensinamento do Sermão do Monte, diz o seguinte: Vocês também conhecem este mandamento: não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos, que parecem passar despercebidos, também corrompem. Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte: seguem o olho direito assim que o apanharem num olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita, para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Aqui eu fiz questão de ler todo o nosso trecho hoje, porque ele não é muito longo e também para que você tenha contato com essa versão daqui da Bíblia Mensagem, que traz um contexto mais adequado ao nosso tempo. O contexto de Jesus era de um homem que olha para uma mulher. Aqui ele fala que não se deve ir para a cama com quem é casado. É um contexto que cabe melhor para os nossos dias. Esse ensinamento é tanto para homens como para mulheres. E aqui Jesus está corrigindo algumas questões nas pessoas que estavam ouvindo ali, porque eram pessoas acostumadas ao julgo, ao ensinamento dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, enfim, de outros rabinos, de outros líderes religiosos de sua época. E Jesus, quando vem, ele vem nos trazer uma aplicação da lei judaica diferenciada. Jesus também era uma espécie de rabino, era alguém que tinha o seu jugo, tinha o seu ensinamento. A própria lei era um jugo, era um peso, era algo que prende, direciona a pessoa para determinada direção, e o ensinamento, a aplicação daquilo também é um jugo, por um líder, por uma espécie de rabino como Jesus era mesmo. E Jesus vem para corrigir uma questão exatamente moral aqui. Jesus está falando: olha, a lei diz para que você não vá para a cama com alguém que é casado. Mas eu e esses homens aí, eles ensinam isso. Então, sim, não faça exatamente como eles estão dizendo. Não vá para a cama com quem é casado. Mas só não ir para a cama com quem é casado não quer dizer que você tem o monopólio da virtude. Porque se você olha para alguém com um desejo ardente, como está aqui, você corrompe a sua alma, o seu coração, e isso acontece muito mais rapidamente do que o corpo. Como ele diz aqui, de fato o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. E isso aqui é importante que muitos cristãos tenham em mente isso, porque existem pessoas que são como esses outros homens aqui, esses mestres da lei, fariseus, escribas, etc., que querem ensinar ao cristianismo como uma religião apenas moral. Olha, você não pode fazer isso. Mas o que determina se você está ou não agradando a Deus é no íntimo da sua alma, o seu espírito em conexão com o Espírito Santo, confirmando dentro de você se aquilo que você está fazendo precisa ser mudado ou não. Então, esteja sempre praticando o autoexame. É uma questão que eu trago sempre aqui nos evangelhos, porque é muito importante. É muito importante que você olhe para dentro de você mesmo e veja se de fato seu coração não está corrompido. De fato, dentro de você internamente não existem desejos. E esqueça aqui a questão sexual, questão de desejar uma pessoa, isso também, mas principalmente outros pecados que não se manifestam dessa forma exterior tão clara. Às vezes pequenos maus hábitos que nós temos durante o dia, às vezes a forma como nós tratamos alguém, a forma como nós lidamos com determinada situação do nosso cotidiano, mostram muito para nós sobre o efeito daquilo que tem nos dominado internamente. Então, aqui Jesus está usando um exemplo bem nítido, que é o exemplo do casamento, da traição, etc.
E claro que isso também é válido para nós, mas nós precisamos entender esse verso que fala sobre o coração poder ser corrompido mais rápido do que o corpo, como algo que deve ser um contato do Espírito Santo conosco interno, que nos muda de dentro para fora. Muitas vezes essa mudança não acontece tão rápido, né? Muitas vezes algumas pessoas alcançam isso mais rapidamente do que outras. Mas o importante é que você, com o seu autoexame, esteja em comunicação com o Espírito Santo e que ele vá mudando você, que ele vá corrigindo você, transformando você cada dia mais em uma pessoa à semelhança de Jesus Cristo. Busque isso. Busque ser um imitador, um espelho de Jesus. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Faça sempre seu autoexame todos os dias. Peça que ele faça você enxergar aquilo que você ainda precisa mudar. Peça a ele que ele faça você sentir, porque ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos e ele conversa com os nossos sentimentos. Então, com o nosso intelecto também. Então, faça isso, para que nós não vivamos uma religiosidade, para que nós não vivamos um cristianismo de listinha de pecados, de cumprimento de regras. Não foi isso que Jesus veio trazer a este mundo. Jesus veio implantar um novo reino aqui. Ele veio para instituir a igreja, para que a igreja trouxesse o reino de Deus para essa terra aqui. E nós não vamos fingir que é fácil, como diz aqui no versículo 29. Né? Nós vamos buscar viver uma vida moralmente pura? Vamos, mas não de acordo com regras religiosas, mas de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus fala a nós internamente, ao nosso coração, em comunicação direta com o nosso espírito. Deus abençoe você. Até amanhã.